14 horas e 4 minutos desta sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2017, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta, como a biorressonância, terapia ortobiomolecular, física quântica, medicina quântica e outras coisas mais, que são muito modernas, que acabam também resgatando as medicinas ancestrais. Todas essas técnicas novas, inclusive a quântica, pode ser absolutamente acoplada, ajustada à medicina tradicional chinesa. Porque a medicina tradicional chinesa vem do âmago da concepção do universo, da concepção do homem como parte integrante desse universo, do desenvolvimento do planeta e, portanto, dos reinos. Todos os reinos estão evoluindo. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Hominal é diferente, o homem é outro reino, não é animal que pensa. Animal que pensa é outra coisa, né? Assim como a pedra que mexe é folha, né? A folha que sente e late é animal, né? Não tem muitas considerações em relação a isso. Eu falei na live agora há pouco que em 2009, na minha segunda pós-graduação em psicopatologia na USP, já se falava sobre interdisciplinaridade. Ou seja, a gente tratar de um assunto, né, de uma maneira interdisciplinar, com várias disciplinas tratando o mesmo assunto. Levando para a área da saúde, a gente tem que levar em consideração que ao tratar um determinado paciente com uma ou mais patologias, vários profissionais de várias áreas podem dar a sua opinião, ajudar no tratamento, cada um com a sua especificidade, com a sua linha de tratamento, visando, obviamente, a melhora do paciente. Dentre dessas clínicas que hoje estão colocando isso em prática, porque isso é muito bonito na teoria, mesmo lá na psicopatologia era muito bonito na teoria, na prática a coisa ficava um pouco difícil. Eu lembro de uma ocasião em que tinha uma mesa redonda sobre pânico e depressão, e tinha um geneticista, tinha um biólogo, tinha um psicanalista, cada um defendendo a sua área para explicar essas sintomatologias, né, essas patologias. Então o geneticista falava que tudo era genético, que tinha genética na família, vinha o psicanalista falando de Freud, de complexo de Édipo, complexo de Electra, né? Aí vinha o biólogo falando das questões celulares, neurotransmissores, então todos absolutamente corretos, né? Ninguém estava enganado, ninguém estava errado. Agora, por que não juntar tudo isso para ajudar o paciente? Porque ninguém estava errado. Aí eu levantei a mão, sempre provocativo, né? Sempre, né? Faz parte da natureza. Eu falei, olha, eu queria duas opiniões. Eu queria de um padre e de um pai de santo, né? Para saber lá, pode ser encosto, o padre precisa benzer, enfim. Também está dentro da interdisciplinaridade. E foi uma coisa engraçada, todo mundo riu e tal. Mas ainda assim a gente percebe que é difícil colocar em prática, né? Porque todo mundo quer puxar a sardinha para o seu fogo ou empurrar o fogo para a sua sardinha. Tanto faz, se vai ou volta. Mas o fato é esse. E criar interdisciplinaridade não é algo muito simples. Para falar sobre esse assunto e outros, né? Eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Rodrigo Fentzink. Ele esteve há pouco tempo aqui no nosso programa falando sobre retirada de amálgamas de mercúrio, retiradas seguras. Deu muita polêmica, as pessoas comentando de toda maneira, uns apoiando, outros criticando, etc. Nós vamos tratar um pouco desse assunto também e da interdisciplinaridade no tratamento de saúde. Tudo isso porque o programa Salutes é um programa que vive, existe em ressonância com a própria vida. Pois bem, eu tenho o prazer, como eu disse na abertura do programa, de receber aqui o Dr. Rodrigo Fentzink, que é dentista praticamente, pelo que eu sei, pelo que eu soube pelos corredores dos nossos cursos, ele estava amamentando lá no peito da mãe já na cadeira de dentista. É isso mesmo, Dr. Rodrigo? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, é muito bom estar aqui de novo com você.
Aliás, muito obrigado por me receber aqui de novo. Foi um grande prazer também poder receber tantos WhatsApps, tantos e-mails dos seus ouvintes e poder retornar também, né, compartilhando um pouco do que a gente tem estudado. E, na verdade, tem razão. Eu sou filho de pai e mãe dentista, minha tia também é dentista, minha bisavó foi prática, e minhas duas irmãs são dentistas, prima dentista, então, na verdade, fui amamentada na cadeira odontológica, passava brincando lá direto e realmente a gente tem uma visão um pouco mais ampla da odontologia por ver os nossos pais, né, que sempre também se dedicaram bastante e a gente pôde obter esse amor e carinho que eles têm e aprofundar um pouquinho mais. E a gente começou a falar na live, doutor Rodrigo, em princípio, como surgiu a ideia de você colocar essa interdisciplinaridade na prática clínica. Quando e como isso surgiu? Na verdade, a gente chama integratividade, né? Para que a gente possa estar atendendo a pessoa de uma forma mais integral. Então, eu tive o privilégio de participar, de ter um grupo de amigos, né, estrangeiros, e os alemães eles são muito avançados nessa parte, e numa oportunidade eles estavam aqui e me mostraram como que a boca, uma mordida diferente, pode acabar alterando o comprimento da perna. Isso muito me deixou impressionado. Eu falei, puxa vida, e tem um parente que está com problema no quadril, quem sabe se a gente tivesse corrigido não precisaria colocar uma prótese. E aí eu fiquei super interessado e fui buscar odontologia sistêmica. E no curso de odontologia sistêmica, daí eu pude ver que realmente a gente não consegue desconectar a estrutura das químicas, das reações químicas orgânicas que acontecem no nosso corpo e da nossa emoção. Então está muito ligado. Teria até o quarto fator, que é a espiritualidade, que você fez a pergunta, que eu acho que você mandou muito bem, né, no seu curso lá, mas vamos deixar para uma próxima vez. Mas a estrutura, a química orgânica e a emoção, elas estão muito relacionadas. Uhum. Eu quero agradecer aqui as curtições aí do nosso programa da Isabel Cristina, da Dayana Gomes, Neto Pinhatar, não o Neto lá, nosso colega, nosso professor do curso de pós-graduação, inclusive, a Dânia Rucilo, a Vanessa Ribeiro, a Luci Santana, Elvira Lúcia Silva, Abílio de Paula, Carlos Jesus, Eládio Amorim e Juliana Martins. Muito grato a todos. Sejam todos bem-vindos, vão acompanhar esse programa que nós vamos ter com certeza muitas informações. Flávio Júnior, estamos ligados, grande abraço da equipe do programa Bem Melhor, ótimo, obrigado Flávio. Alice Cervelin, boa tarde, meu aniversário é hoje, quero um abraço. Sinta-se abraçada, Alice. Parabéns, muitas felicidades e realizações no seu novo ciclo astrológico. Você estava falando da representação dos dentes, da questão neurológica. A gente fez terapia neural e tem a que a gente chama de terapia neurofocal. Inclusive a gente estuda todas as estruturas dos dentes, né? Eu não sou dentista, detesto colocar agulha, procaína nos dentes. Para mim é uma coisa assim, quase que uma tortura, uma autotortura. Entretanto, quando a gente esgota todos os níveis de abordagem do paciente e a gente está com dificuldade de pegar a cicatriz original de um trauma ou de uma patologia, a última pergunta que eu faço, porque eu detesto pôr a mão na boca, é: você fez algum tipo de tratamento de dente no período que surgiu os sintomas? Aí a pessoa lembra, eu fiz um canal, eu tive um problema e tal. Que dente? Tal dente. Aí a gente vai lá na parte vestibular, anterior, posterior, enfim, né? E faz uma pequena pápula, é uma pequena papulazinha, só. E olha, a gente tem resultados maravilhosos, Dr. Rodrigo. O dente neurológico, né? O mesmo algumas cicatrizes, como você comentou, eles podem acabar realmente gerando tanto o bloqueio de alguns meridianos, como também podem acabar estimulando através das suas sinapses, né? Então, cada dente, só para a gente entender, ele forma
um monte de fibras do sistema nervoso, tanto vegetativo como central, ele forma um novelo ali nas terminações dos dentes, e esses estímulos podem acabar causando uma série de campos interferentes na boca, tanto através da cicatriz, através do problemas de canal também, que é uma coisa super polêmica que está começando a vir aí, né? Então são a parte orgânica que fica dentro do canal, acaba inibindo ou não as enzimas responsáveis pela limpeza da nossa célula, assim como pode acabar esses restos necróticos que ficam provocando uma série de doenças. Então são várias coisas que estão sendo discutidas, mas eles podem sim estar afetando o resto do corpo, e ainda mais, dependendo do material que a gente coloca, né, se esse material, a nuvem de elétrons que ele forma, ele pode acabar bloqueando alguns tipos de meridianos que vão nutrir alguns órgãos, e esses órgãos podem acabar tendo uma baixa dessa energia. Você está falando em meridianos. Meridianos é uma concepção da medicina tradicional chinesa, né? Que coloca, entre outros tipos de concepção, Rodrigo, que quando a célula é fecundada no útero materno, cada aí tem uma especificidade, né? Cada célula vai construir um órgão, um tecido, um músculo, um tendão, os olhos, cabelo, pele, etc. E que seria essa linha de desenvolvimento que faria o traçado dos meridianos. Porque os meridianos não são só esses superficiais que a gente estuda anatomicamente. Nas grandes articulações, principalmente, esses meridianos entram para os órgãos, né? Então, praticamente, é como se fosse um caminho de volta para o próprio centro, né? A molécula saindo e se desenvolvendo os meridianos. Em que ponto a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, está sendo inserida no seu tratamento multidisciplinar? Vamos puxar a sardinha para o nosso fogo ou o fogo para a nossa sardinha? Então, na verdade, esse conceito, nós desenvolvemos um conceito na clínica para unir a parte estrutural, que nós trabalhamos com um quiropraxista, um osteopata, uma especialista em disfunção temporomandibular, né? E um ortopedista funcional, e a parte de reabilitação de prótese. Daí, juntamente com a nossa visão da biofísica, junto com uma nutricionista, a gente consegue equilibrar a parte da química orgânica. E essa parte da emoção, juntamente com a acupuntura, nós estamos ainda desenvolvendo. Então é uma parte muito recente, mas espero contar com você uma hora dessas lá para a gente inserir isso aí, e vamos ver, né, principalmente nessa parte da estrutura, como que a acupuntura vai ajudar, e eu tenho certeza que nós vamos ter melhores resultados. Podemos ir para o nosso... Vamos? O Dr. Rodrigo fez uma série de... Vou chamar de Rodrigo, porque é a primeira colega, é a minha colega de curso de pós-graduação, além de ser amigo pessoal, né, e me trato odontologicamente com ele, e é uma pessoa muito querida. Então nós vou pedir para o nosso... Como é que é teu nome, Kio? O Pedro? Cadê o Xereque? Foi para os mundos internos? Não? Sumiu. O Xereque acho que foi levado pelas torrencial chuva daqui. Então você coloca para mim, por favor, nosso computador no ar, Pedro. Reabilitação odontológica integrativa, né? Dr. Rodrigo 25, aí está o site www.25.com.br, assim como o e-mail e o telefone 98121-5888. Bom, vamos lá. Apresentação: pós-graduado em reabilitação oral, odontologia sistêmica, biofísica quântica e biorressonância aplicada. Membro, eu gosto do sotaque dele, International Academy of Oral Medicine Toxicology. Toxicology. E remoção certificado para remoção segura de amálgamas de mercúrio. O que é odontologia integrativa? Então, na verdade, a odontologia integrativa, pelo que eu estava pesquisando na internet, cada um tem um conceito, né? Teve recentemente um congresso de odontologia integrativa internacional, e esse congresso foi sobre como integrar a parte odontológica. Então, lentes de contato, com preenchimento labial, com a parte de botox, mas
isso é muito pessoal, tá? Eu vou colocar o que é a minha visão da odontologia integrativa, realmente é a estrutura junto com a emoção e a química orgânica. E eu gostaria de dar um exemplo e explicar mais ou menos como funciona isso. Se pudesse colocar ali, acho que fica mais fácil. O que é nosso slide? Isso. Só um minutinho que eu estou compartilhando nossa página aqui. Eu vou pedir para o Pedro. Pedro, vamos... peraí, Pedro, deixa eu voltar aqui. Slide atual, isso. Tripé da saúde. Então, aí o tripé, né? A gente não consegue desconectar um do outro. Então, na estrutura, o dentista, quiropraxista, osteopata, uma série de profissionais vão agir na parte de química orgânica, toda a parte de médicos, né, antroposóficos, alopatas, Ayurveda, etc. E a parte da emoção, né, a acupuntura também nessa química orgânica, na química orgânica, para poder regular essa parte de energias dos meridianos. E a emoção, coisas mais pontuais como a hipnose, a própria terapia sacral, né? Sacral, entre outras várias. Terapia neural, né? Terapia neural são muito utilizadas para... A PNL, inclusive. Eu comecei a fazer um curso, volta aqui, Pedro. Eu voltei a fazer um curso de PNL neste final de semana passado, maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, na próxima sexta-feira eu vou trazer nosso professor. Eu já convido já para participar dessa entrevista de PNL, que é fantástico. Mas na emoção também, Rodrigo, se me permite, a acupuntura ajuda tanto na química orgânica quanto na emoção, né? Voltando para o nosso computador, Pedro, por gentileza. Tem EFT também, né? EFT, coisas mais pontuais. Então, na verdade, a gente tenta dar uma desacelerada no sistema simpático. Para o nosso telespectador poder entender melhor, o sistema simpático é aquele sistema que a gente ativa quando a gente tem um problema de luta ou fuga, né? Então, por exemplo, aconteceu alguma situação de ódio, raiva, de mágoa, ativou o nosso sistema de defesa para lutar ou para fugir. Então vai ter uma série de liberação de neurotransmissores, né, como da noradrenalina, e vai acelerar o nosso carro. E a gente teria que ter um equilíbrio. Então, passando essa situação, a gente deveria desacelerar através da acetilcolina para que a gente possa ter um equilíbrio. Muitas vezes a gente acelera tanto esse carro que acontece que na hora de parar, ele não para, ele continua. E com o passar do tempo a gente acaba tendo uma série de problemas, né? Uma série de problemas a nível de desequilíbrios. Vamos voltar para o nosso computador, Pedro? Isso. E aí, então, você estava falando da noradrenalina e acetilcolina. Um acelera na questão simpática e o outro dá uma parada no parasimpático. Aliás, a disfunção entre esses dois sistemas é uma das grandes incógnitas para as pessoas que sofrem de insônia, né? Porque tem o parasimpático não é disparado, né? Tem excesso de adrenalina, noradrenalina. E aí, inclusive, os quadros de fadiga adrenal por conta das suprarrenais. Exatamente. E aí o que acontece? Na boca a gente vai ter uma série de campos. Aqui, né? A gente vai ter uma série de campos que vão estar ativando esse sistema, que são os campos interferentes. Sim. Aqui é só para dar um exemplo dessa parte de como a estrutura, né? Então, a gente trabalha com as crianças através da ortopedia para reposicionar, para dar uma melhor postura para a criança, e onde isso inclui também aumentar o espaço para a respiração. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor. Mas aí imagina só que você tem o queixo para trás, todo na figura 2, né? Na figura 2. Todo o seu eixo acaba desequilibrando para trás por causa disso. Para compensar, você joga a cabeça para frente e forma, né, aquela corcundinha. Então, assim, e normalmente quem tem o queixo para trás vai acabar equilibrando a cabeça para frente e forma uma barriguinha residual. Da mesma forma que quem tem o queixo para frente, todo o equilíbrio acaba indo para frente, e aí a gente joga o ombro e o pescoço para trás para poder equilibrar,
né? Imagina que nós somos xicrinhas, uma em cima da outra, e quanto mais desequilibrado a gente está, mais energia a gente precisa para se equilibrar, e mais músculos a gente precisa para equilibrar. E aí, a médio e longo prazo, isso vai causando estrutura de posicionamento muscular, Exatamente. estrutural, né? Exatamente. Uhum. Né? A criança pode acabar causando um sério problema na coluna. E o adulto também no pescoço, na coluna e depois no quadril, etc. Pode colocar nosso slide aqui, que está fazendo inclusive uma integração aqui dos dentes Então, e dos órgãos. Olha só, isso aí você vai adorar, né? Não, adoro isso. Então, cada dente, ele está relacionado, por esses motivos que você falou, né? Mas está relacionado a um órgão. E esse órgão, ele pode estar sendo bloqueado na sua energia por causa de um dente. E o que pode vir a causar também um problema. Vamos dizer assim, no final eu queria só resumir que se o nosso sistema imunológico está tudo bem, se a gente está equilibrado, pode ter o campo interferente ali na boca que não vai ocasionar nada, porque o nosso sistema ele se defende. Sim. Mas quando com o passar do tempo ele começa a desequilibrar, a gente vai ficando cada vez mais velho, problemas de relacionamento, finanças, trabalho, etc. Estresse físico, metabólico, emocional, etc. Nosso sistema vai diminuindo a defesa e esses campos interferentes começam a fazer grande diferença. E ainda assim, né, Rodrigo, é importante a gente destacar que os campos interferentes devem ser sempre tirados para fora, né, via terapia neural, né? Quanto menos campo interferente, melhor. Melhor. Né? Isso não significa que eu posso manter o campo interferente porque eu tenho um sistema imunológico bom. Isso não é adequado. Não, tem que pensar de uma forma preventiva, né? Sim. Legal. Que bom que eu estou equilibrado, vou procurar cada vez ficar mais equilibrado, né? Sim. E tirar esses fatores que possam estar ocasionando esses problemas no futuro. Vamos voltar, Pedro, isso. Então, isso aqui é só um dente, né? Que está ligado aos meridianos, aos órgãos, esse é um site, glândulas. né, que em breve vai ter essa parte em português. Você está traduzindo, né? Isso, nós estamos traduzindo. E você coloca o dente lá e ele vai te dar os órgãos, os meridianos, as glândulas, etc., que podem estar relacionadas com ele. Então, às vezes, você tem uma fragilidade no dente e pode ter uma fragilidade também no órgão, ou vice-versa. Muito interessante. Isso dá para aliar ao acupunturista que for trabalhar, obviamente, com você. Né? Terapia neural também. Terapia neural. Todas as estruturas são suscetíveis de transformarem-se em campos de interferência neural frente a processos crônicos. Então, aquilo que eu havia comentado sobre as toxinas orgânicas, né? Às vezes existe o tratamento de canal que pode não ficar, pode no canal colateral mesmo acabar ficando um pouquinho de toxinas orgânicas ali, e aquilo pode acabar inibindo que as enzimas desintoxiquem até as células. E a gente sabe que quando elas não fazem o papel de limpeza, acaba se depositando lá as sujeiras, e isso acaba alterando o RNA, o DNA, e aí pode acabar vir sérios problemas, né? Então é importante a gente verificar se não tem nenhum tipo de processo crônico na boca. Então a gengivite, a periodontite, né, dos tratamentos canais, se não tem algum tipo de cisto. Apesar da radiografia ela ser bem ruim em matéria de estar estimulando as células, ela também é muito boa para a parte diagnóstica. Então, isso é sempre ter um equilíbrio, e é lógico que tem produtos que possam estar neutralizando esse tipo de radiações. Mas uma radiografia uma vez por ano, para ver se não tem nada, principalmente com a raio-x digital, ela é super saudável para a gente trabalhar nessa parte de prevenção. Nós estamos falando então dos dentes e campos de interferência, falamos dos campos interferentes. Ele mandou um material enorme aqui, eu estou pulando algumas coisas, viu, Rodrigo? Porque não vai dar tempo de falar tudo. Sensibilidade dental. E você sabe que eu tenho um amigo que fez o curso comigo com terapia neural. Aliás, ele já era coordenador, ele já veio aqui no nosso programa. E ele esteve lá no consultório, a gente foi almoçar e tal, e aí ele chegou num determinado momento, ele tirou um negocinho e falou, olha que coisinha, né? Um quadradinho desse tamanho. E o que é isso? Ele falou, isso aqui você acopla no celular e faz foto de termografia.
Mas veio errado para mim, porque o meu é iOS, só que é para Android. Eu falei, você acabou de perder esse negócio, meu. Como assim? Aí ele acabou, eu instalei na minha máquina, eu falei, você vê quantas vezes você me faz aqui? Eu te mostrei, né? Mostrou. A gente faz com o celular, a gente faz imagens de termografia, inclusive, um pouco antes da terapia de acupuntura, ou da própria terapia neural, você fotografa, vê a temperatura, as cores, faz a aplicação e refotografa o mesmo local. É absurda a diferença das cores, da temperatura e etc. Voltando aqui para o nosso computador, Pedro, obrigado. Então a termografia você já está utilizando também. Vamos começar a partir desse mês, se Deus quiser. Mas já é uma coisa que a gente tem estudado, né? Essa parte essa parte mais branca, uma temperatura mais elevada, um paciente que estava com sensibilidade. Com os sinos também inflamados. Com os sinos também inflamados, pode ver ali a tireoide está um pouquinho aquecida, provavelmente por causa da sensibilidade do dente. Mais uma vez, toda a sensibilidade vai acabar ativando o sistema de luta e fuga, e isso vai precisar de uma série de hormônios, neurotransmissores, que é tireoide, paratireoide, adrenal, eles vão ter que aquecer, né? Vão ter que produzir mais para poder estar preparando para se defender desses estímulos. Então a termografia, como você falou, ela é super importante para ajudar nesse tipo de diagnósticos também. Deixa eu correr aqui a tua apresentação, vamos ver para onde nós vamos aqui. Biorressonância, você faz biorressonância, aliás, também todos nós trabalhamos, né? A gente fez o curso, Sim. Nós fizemos não só o curso de formação juntos, eu e o Dr. Rodrigo, como também fizemos a pós-graduação, né? Em medicina, como é que chama? Biofísica e biorressonância aplicada à saúde, é isso? E ortobiomolecular. E ortobiomolecular. Fizemos uma pós-graduação de um ano, tivemos juntos aí um ano, tivemos a oportunidade de almoçar junto, contar piada, enfim, né? Perguntar juntos, né? Perguntar junto, encher o saco do professor junto. E tem a biorressonância. Então, espera só um minuto, deixa eu colocar aqui para aparecer. Vamos lá então, Pedro. Então, a biorressonância é super importante para que a gente procure um material mais biocompatível, não só aos tecidos, mas também ao nosso biocampo, né? Então, quando ele acabar alterando o nosso biocampo, ele pode acabar bloqueando os meridianos, como a gente viu. Então, a gente procura medir, através da biorressonância, o material utilizado, e eu sei que para muitos pode parecer do outro mundo, né? Mas é como a gente fala, a gente procura trabalhar nos pequenos detalhes para não vir a adicionar campos interferentes, e sim a removê-los, porque uma hora isso pode acabar fazendo diferença. E esse método que nós utilizamos, que tanto eu quanto o Rodrigo utiliza, a gente faz um rastreamento dos metais tóxicos, não são metais pesados porque o alumínio é um metal leve, são metais tóxicos em vez de metais pesados. E a gente faz uma avaliação, metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, príons e etc. Por intermédio de amostras que temos no estojo, e a gente chega junto ao paciente. E uma das grandes intoxicações que hoje a gente percebe, entre outras, é chumbo e mercúrio. Qual o problema do mercúrio, doutor Rodrigo? Então, o mercúrio é um metal extremamente tóxico, é um metal líquido, e esse metal ele vai começar a evaporar a menos 38 graus. E ele evapora, apesar dele ser a restauração de amálgama, eu aprendi que era uma liga extremamente estável. Hoje já tem uma série de trabalhos, né? Existem vários trabalhos mostrando, inclusive tem um filminho, não sei se você vai querer mostrar, como a gente já mostrou no programa passado, né? O quanto que continua vazando dentro da nossa boca. Eu sei que eu tive a oportunidade de responder todos os WhatsApps que mandaram, mas do programa eu peço desculpas, vou ler e vou procurar explicar, mas eu fui um dos dentistas que mais defendeu o amálgama, até que realmente no que eu fui estudar através de literatura lá fora, porque aqui na USP eu não encontrei o que eu gostaria de ter encontrado, lá fora eu pude ver o quanto que o amálgama realmente faz mal para a gente e acaba gerando uma série de problemas de saúde a longo prazo. Coloca nosso computador, Pedro, por gentileza.
né? Então está aí o amálgama, menos 38 graus, que ele começa a evaporar, e a cada 10 graus ele vai dobrando a sua vaporização. Isso aí é só para falar que eu não estou falando qualquer coisa, eu estou baseado não é nem só nesse manifesto da International Academy of Medicine and Toxicology, que é uma associação que já tem há mais de 16 anos, mas são 904 literaturas que foram baseadas nesse manifesto. Eu nunca tinha visto um artigo dessa forma, né? E realmente eles são muito sérios, são artigos que quem quiser tá aí a indicação para ler e compartilhar. Dá para ler em inglês através do Google, em português através do Google, né? O Google tem ajudado bastante. E realmente mudou muito a minha concepção. E hoje em dia, além de não colocar, quando a gente faz a remoção, ela tem, na minha visão, tem que ser de uma forma segura, protegendo o paciente, protegendo a equipe que está tirando, porque a restauração de amálgama, o amálgama ele começa a evaporar muito mais quando a gente liga a broquinha, né? Gera calor, ele evapora muito mais porque aqueceu. E o dentista é que acaba respirando mais. Então, tem vários colegas que hoje apresentam uma série de problemas, normalmente são de origem genéticos, né? Mas o pessoal fala, podem estar super relacionados ao problema do mercúrio, da intoxicação do mercúrio. Mas a epigenética hoje mostra que muita coisa pode mudar, né? Inclusive o nosso trabalho. Esse assunto é tão importante, que nós tivemos um congresso internacional promovido pela Quantum Bio há uns 15 dias atrás, não é isso? Isso. Falando tanto curso que eu já não, para mim, embala um no outro, já fica até meio confuso. Teve um congresso internacional e veio o Jim Watson. O James Washman. James Washman. Ele é americano. Ele é americano, uma série de livros, cientista. Uma série de livros, cientista, muito interessante. Eu falei com ele em um determinado momento, eu falei, você me causou um trauma aqui, infantil, você lembra disso, né? Porque ele falou que aquela estrutura, aquele desenho do átomo, que tem aquela bolinha no meio, aquelas circulares girando ali, né? Os elétrons circulando naquelas elípticas e tal. Ele falou, isso não existe, né? Isso é uma imaginação. Peguei o microfone e falei, como é que você me acaba com um trauma desse? Mas enfim, tem toda uma outra concepção atômica e ele comprova que não existe, na verdade, um espaço vazio no campo. Né? O campo geral ele tem uma informação, sempre tem uma conexão informacional entre tudo e todos. Praticamente, em resumo rápido, mais ou menos isso que ele colocou, de uma maneira comprovação científica. E o mais engraçado de tudo é que depois na nossa turma do Whats, o Jim foi retirar a amálgama com o Dr. Rodrigo. Quer dizer, ele veio aqui para dar palestra, no fim acabou sendo atendido, não foi isso? Foi o James Washman é uma pessoa... O James. É o nome dele, né? Ele é uma pessoa super bacana, super humilde, dentro do conhecimento todo, uma pessoa que já dissolveu toda essa parte de ego, né? E nós tivemos um contato super legal, convidei para conhecer a clínica e mostrei, né? Já havia mostrado na nossa palestra no congresso o trabalho que a gente fez, ele ficou super interessado. Ele fez a remoção? Ele fez a remoção. Mostra aí, por favor, Pedro. Aí está aí a foto, então. Eu achei que essa foto fosse genérica. Isso foi a remoção dele, é isso? Foi a remoção. Aqui está uma outra foto do James. Tá certo? No teu consultório. Eu fico sem graça. Fica sem graça por quê? Aí, ó. E aqui ele está aqui também, o James, também esse é um palestrante, e o Rodrigo atendendo ele aqui no Brasil. Volta para cá, Pedro. Isso, sem dúvida, foi um marco, né? Porque, na verdade, ele veio como palestrante internacional, aliás, a grande atração do Congresso Internacional do qual nós participamos. E, obviamente, ele ficou seguro, né? Tanto é que ele se submeteu ao tratamento da importância do que foi tratado no Congresso sobre a intoxicação por mercúrio. E podemos voltar ao nosso computador, por favor. Realmente foi uma grande honra. Opa, deixa eu colocar aqui do slide atual. Vamos lá.
Intoxicação por mercúrio, se liga numa enzima, não funciona mais, 99% das enzimas têm grupos de enxofre no seu local ativo. O que significa isso? Então, na verdade, o mercúrio, por causa da sua afinidade dos elétrons, ele tem uma afinidade muito grande ao enxofre. E toda enzima tem esse grupo de enxofre. Não só a enzima, toda a proteína, aminoácido, né? E daí o mercúrio vai lá, ele se gruda e ele impede que as reações aconteçam da forma que deveria acontecer. E ele também acaba interferindo no RNA mensageiro, né? E aí a gente pode ter uma série de problemas. Onde tem um slide aí que mostra, a literatura mostra 250 problemas, sinais clínicos, doenças e sintomas relacionados ao mercúrio. A gente fala, nossa, que exagero. Talvez, mas é aquilo que eu falei, é como se fosse um copo, né, que a gente vai acrescentando e chega uma hora, quando esse copo vai enchendo, a gente começa a ter uma série de doenças de difícil diagnóstico, que a medicina fala, não, é carga genética ou alguma coisa, mas difícil ser relacionado ao mercúrio. Mas através da literatura a gente tem visto todo esse tipo de problema. Volta um pouquinho aqui, Pedro. Eu tenho uma experiência em relação à terapia neural, aliás várias, né? Mas uma delas, principais, é uma das coisas que a gente, tem uma aplicação que a gente faz de procaína no céu da boca. É uma dor monumental. Mas assim, eu aprendi isso com José Ribeiro, que é um dentista, terapeuta neural de Ribeirão Preto. Aliás, é uma pessoa maravilhosa, um grande irmão. Não o conheço pessoalmente, mas pelo WhatsApp, pelas conversas que tivemos durante a minha formação e tudo, é uma pessoa que eu admiro muito. E ele me explicou como é que é essa função do céu da boca, do palato. Ele fala que a gente fala céu da boca, mas na verdade é o nosso inferno, né? Embora seja uma abóbada e pareça céu, mas esse céu é meio invertido, é o profundo do inferno. Então, quando a gente tem que tratar traumas profundos, é muito interessante fazer uma pequena papo de pessoas assim que têm 40 anos de problemas crônicos, vai lá e faz um picote e não fala nada, né? Porque se falar, você pode sugerir, né? Depois a pessoa vem e fala, nossa, sonhei, chorei, espedacei, porque coloca a pessoa em contato com a verdadeira origem dos problemas. E aí é isso, uma das coisas que você está falando. Às vezes o pessoal fala, é genético, que hoje a epigenética mostra que o fenótipo pode mudar, a expressão genética. Sim, sem dúvida. Essa coisa de, porque a gene não se mexe, isso já é passado, isso não existe mais, né? Então a gente está sempre se atualizando e sempre percebendo isso. Tem coisas muito antigas, né? Que ainda hoje, infelizmente, alguns médicos homeopatas, alopatas, continuam rezando pela cartilha, né? Das bombas de potássio para o estômago, né? Aquelas coisas que só causam problemas, estatinas para tirar colesterol. Essas bobagens todas ainda continuam absolutamente fortes, né? Então, em relação ao mercúrio, que pode estar na boca, pode estar gerando uma série de patologias, hoje isso a medicina praticamente não entende, não percebe. Não, eu acho que cada vez mais estão tomando consciência disso, né? Tem vários, teve um grande evento agora no Rio de Janeiro mostrando isso, o nosso congresso mostrou isso, e cada vez mais essa expansão dessa visão que o mercúrio realmente faz mal. E nosso mercúrio da restauração, tem o mercúrio que vai para a atmosfera, das queimadas de mata, das erupções vulcânicas, das indústrias queimando carvão mineral, né? E aí conforme vai para o céu, quando chove acaba contaminando os lagos, rios, mares, acaba contaminando os peixes, a gente come esses peixes e vai enchendo o nosso copinho. Daí a gente tem várias vacinas, né, que ainda tem o etilmercúrio, e esse mercúrio acaba contaminando e cada vez mais a gente vai acumulando, vai acumulando. E aí é só para mostrar aquele slide, aonde que o mercúrio ele vai interferir, ele vai impedir a formação do ATP. Então ele se liga, né, à enzima que para a formação de ATP, e se a célula para de produzir energia, o tecido para de produzir energia, o órgão para de produzir a energia, a função acaba se perdendo.
Tem também não só o mercúrio, mas também outros metais que acabam interferindo. Um deles é o flúor, né, o fluoreto. Pode mostrar, por gentileza? Onde está o fluoreto? Aí, a anterior. Desculpa, a posterior. Essa aqui mesmo. Não é? Não, é a de baixo, a outra. Isso, tá vendo ali o fluoreto? Ele vai inibir a enolase e vai impedir também a formação da energia. Porque ele mimetiza, ele finge que ele é um magnésio manganês por causa da afinidade de elétrons. Né? E aí acaba causando também uma série de problemas. Então hoje você vê uma série de pessoas que têm problema de fadiga crônica, cansaço, irritabilidade, falta de memória, Alzheimer, Parkinson, né? Que são problemas relacionados por causa da contaminação desses metais, principalmente por causa do mercúrio. Você sabe que eu tenho um paciente que eu estou tratando, em princípio foi com um diagnóstico, aliás, a internet é maravilhosa, né? Mas tem um lado, o efeito colateral, né? O paciente chegou, sentou na cadeira, falou, eu tenho fadiga fadiga adrenal. Eu falei, puxa, que legal, você já sabe, já sei. Então eu quero DHEA, eu quero... como é que é pedir uns hormônios e tal, isso aqui eu fiquei olhando. Cortisol. Hidrocortisona. Eu quero hidrocortisona, pode ser 20 miligramas. Eu falei, tá dosagem. Poxa, que legal, né? E outros vêm, né, já acha que é show diagnóstico e vem até já com a receita pronta. Mas você vai fazer o que aqui então, né? Portanto, né? Enfim, ele tem 8 amálgamas de mercúrio. Ele viu o nosso programa e ele deve procurá-lo. Inclusive não pode, né? Isso é interessante falar, quem tem acima de 3, 4 não pode tirar tudo de uma vez, né? Depende muito da saúde do paciente. Então, antes de remover, a gente faz sempre uma análise para ver. Eu recebi uma paciente, uma colega nossa, lá de Belém, e ela está passando por um processo neurológico seríssimo e não podemos remover mais do que duas faces, né? mais do que 2 dentes. E sempre ficar muito atento e sempre protegendo. Então a gente sempre protege com a Corella, porque a Corella tem um grupo de enxofre muito grande, onde o mercúrio tem essa afinidade, para que o paciente melhore, né, e não piore. Então é muito importante a gente avaliar a saúde para saber. É como falou o nosso querido professor Braghini, o estado de saúde está equilibrado, como se fosse a neve no pico, né, nos mais Andes. alto, né? De repente qualquer desequilíbrio pode acabar gerando uma avalanche. Vamos voltar aqui para o nosso computador. Ô Pedro, fica de olho aqui porque eu sou meio desligado, às vezes eu esqueço de colocar a apresentação do slide. Remoção segura do amálgama. Então, aqui estaria. Esse aqui é o James, né? Isso. Então a gente protege o paciente, protege a equipe, né? A equipe com máscara, com touca, com gorro, com óculos. O paciente só fica nada para fora. Nada, né? Só um dente, olha lá, né? Parece uma operação astronômica. Tem muita gente que acha um exagero, mas eu tenho certeza que dessa forma, nesse protocolo, eu não estou causando nenhum mal para o paciente, só benefício. Então, dá trabalho, tem custo de material, sim, mas é uma coisa que a gente pode ter certeza que não está fazendo nenhum mal. Fazendo a coisa certa, né? Fazendo a coisa certa. Então tem um ponto de vista ali odontológico. O exaustor ali é para sugar, né, para fora, né, é super importante para não ter dentro da clínica esse vapor. E do ponto de vista odontológico, o amálgama realmente ele um material bom, né, um material que ele realmente forma um ponto de contato excelente entre os dentes, ele dura. Eu já vi restaurações de mais de 50 anos na boca e ele dura mesmo e fica fácil, rápido, barato, manda morder, praticamente já sai com o dente ajustado. Porém, do ponto de vista sistêmico, ele é um grande veneno e acaba a longo prazo podendo nos causar vários maus. É importante salientar que tem pessoas que têm uma fragilidade genética que vão sentir muito mais fácil, muito mais rápido isso. E tem vários
várias variantes genéticas que já foram identificadas que causam uma fragilidade, ou seja, na limpeza do mercúrio, né? Entendo. E dependendo da alimentação também, se a pessoa tem mais selênio, se ela tem mais a própria clorela, coentro, que são esses alimentos que quelantes, que são quelantes naturais, porque tem esse grupo de enxofre, né, sulfídrico. Então são super importantes para diminuir Tá certo. essa intoxicação. O doutor Rodrigo, que tem o amálgama, a gente está discutindo exatamente isso, né? A dificuldade da academia, né? Dos muros intra-universitários se adequarem às novas práticas, né? Porque as coisas tendem a uma certa inércia, né? No sentido de ficar tudo pesado, tudo travado num ambiente, parece meio sólido, meio empoeirado e etc. Diante disso, obviamente que tem uma escola de pessoas já formadas, assim como os médicos mais antigos, que tem algum... Mesmo os médicos antigos não significam que eles sejam preconceituosos, ao contrário, tem muitos médicos com uma certa idade que têm a cabeça muito mais aberta do que muitos jovens, né? Muitos. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte, como é que é a aceitação de alguns dentistas em relação disso? Porque eu tenho ouvido falar que isso é uma grande bobagem que você fala. Então, sim, sem dúvida. Eu vou contar uma história rapidinha. Eu, com toda a família dentista, o meu tio, né, ele teve a indicação da remoção dos amálgamas, problema de saúde, e quando veio pra gente, ele veio perguntar se precisava, e todo mundo, não deve remover. Porém, eu falei, vamos pesquisar. E eu fui até a universidade, né, procurar artigos que comprovassem que realmente precisava, e não encontrei naquela época, isso foi em 95, se não me engano. Porém, depois que eu fiz o curso, né, de biofísica com o professor, e ele começou a mostrar uma literatura internacional com trabalhos, eu falei, opa, peraí. Então eu fui o maior defensor do amálgama e hoje, depois de ter me informado melhor, e fica mais uma vez aquele artigo com 900, o manifesto da International Academy of Oral Medicine and Toxicology, tá? De 904 literaturas, se você vê essas 904, tem 50 que falam não tem problema. Porém, 50 contra 900, se eu quero dizer que não tem problema, e eu pegar ali 25, 50 artigos que falam que não tem problema, beleza. Agora, se levantar 1000 artigos, daí eu quero ver. Então, eu entendo a visão dos colegas dentistas e respeito, e eu mesmo já fui muito, como já te falei, né, defensor. Mas como é que você recebe isso? Eu me colocando no seu lugar, né? Eu já fui assim, né? Super defensor, eu já falei, já... Sim, mas você tenta convencer, chega um dentista no seu consultório e fala assim, você está louco, imagina, o mercúrio é a melhor coisa que existe. Não, graças a Deus nunca tive nesse nível, mas já pude discutir, inclusive, lá em Madrid, né, com colegas do mundo inteiro, e colocar e mostrar o trabalho que eu estou baseado para poder estar falando, e eu acho que fui bem convincente, né? Então fica o convite e estou à disposição. Quer colocar o meu telefone aí para tirar qualquer dúvida, ou se a gente quiser conversar, entrar em contato, vai ser um grande prazer, mesmo porque o maior prejudicado dessa história toda é o dentista, porque o paciente ele vai e remove 3, 4, 6, porém o dentista ele está ali respirando por mês, não sei, 20, 30, por ano 90, a cada 10 anos 1000. Então o dentista que eu deveria ser o maior interessado nessa parte, né? Então fica o convite. Aliás, pode colocar aí o nosso WhatsApp, vai ser um grande prazer. Quanto tempo nós temos aqui, Pedro? 5 minutos. Só para você saber também, porque... Tem aquele videozinho do copo que se mas aí vai estourar o tempo, né? Então tá bom. Então, ó, coloca nosso... Peraí, deixa eu colocar...
Intoxicação por mercúrio, aí estão os contatos do Dr. Rodrigo, então, Dr. Rodrigo 25, o site da clínica, www.25.com.br, o e-mail, rodrigo25@yahoo.com.br, o telefone 981215888. Volta aqui para mim. Pedro, você está chegando agora, tem uma gaveta aí do Salutes em que tem os GCs. Você consegue localizar, por gentileza? O Pedro caiu de paraquedas, mas está fazendo um excelente trabalho. Nem parece que é ele. Boa, Pedro. Coloca nossos GCs, então. São os contatos nossos, todos aí. Vai no teu critério aí, Pedro. Qual que você quer colocar primeiro nas nossas mídias sociais, enfim. Localizou, Pedro? Achou. Vamos lá, então. Primeiro, contato. Esse aí para marcar as consultas. Quando você quer marcar consulta comigo, mande um WhatsApp. Porque não dá tempo às vezes de a gente ficar atendendo, nós estamos ocupados em atendimento e tal. Manda um WhatsApp, entre consultas e outras a gente responde. 977192266. Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Nova Ciência, que é o nosso fabricante dos nossos produtos, vai entrar em férias coletivas. Portanto, se tiver que fazer alguma compra, que seja hoje, no máximo segunda, ou se não em 2018. O Hidrovitalis está saindo bastante, que é um produto ótimo para desintoxicação, inclusive de mercúrio, né? Sem dúvida. O Hidrovitalis a gente usa muito na clínica, inclusive estamos instalando na clínica lá, estamos trabalhando na clínica com o Hidrovitalis 5, uma série de processos, inclusive em doenças autoimunes e alergias, né? Porque alergias, nada mais... É importante desintoxicar. Desintoxicar. Tenho certeza que você base, faz né? um trabalho excelente nessa parte de desintoxicação. Desintoxica, coloca os frequenciais, faz acupuntura e terapia neural, modifica a alimentação pela tipologia do sangue. É saúde. Nossa, a gente consegue ótimos resultados. Baldan, podia ser. O site www.jcbaldan.com.br. Que mais? Tem mais? Esse aí sou eu, João Carlos Baldan, acupuntura e terapia quântica. Esse sou eu, fala. Então, inclusive, no seu programa, eu tive alguns ouvintes que perguntaram, puxa, não tem ninguém aqui no Nordeste que faz essa parte? Isso. Eu falei, olha, não, mas gostaria, dia 20 de janeiro nós vamos ter um curso para dentistas, para remoção segura, e se por acaso quiser, a gente vai e explica lá, porque eu acho que uma coisa tão importante, né, e para virem de lá para cá é super complicado, então se dentistas tiverem interesse, a gente pode... Os dentistas de lá, eu acho que é super importante para que possam estar dando atendimento, né, não só localizado, mas no Brasil inteiro. E também queria mandar um abraço especial para o Neto, né, que está aí, que estamos organizando um curso de odontologia integrativa para o ano que vem também, e também para dentistas que queiram aumentar essa parte de conhecimento da integralidade, né? Integratividade, tá bom? Então eu quero agradecer a presença mais uma vez aqui do Rodrigo 25, que tomou uma chuva lascada do carro para cá, caiu um pé d'água aí de uma hora para outra aqui em São Paulo, o trânsito está Papai Noelau, né? Não ia falar infernal, mas está Papai Noelau, né? Porque, putz, está demais, está uma loucura. Ontem eu passei na Marginal 11h30 da noite, tudo travado, parecia 6 horas da tarde. Então, tá eu não sei o que está acontecendo, acho que o pessoal do interior está invadindo São Paulo para comprar presente, eu não sei. Que bom. Marginal de São... então. Aliás, eu estou fazendo um curso sobre vídeos para a internet. Aliás, eu gostaria de saber a sua opinião. Escreve no canal, escreve na minha página do Facebook, baldan.joãocarlos. Eu estou fazendo um curso de edição de vídeos para a internet. Eu vou fazer pequenos filmetes, tanto para o Instagram, quanto aqui na UTV, mas é mais para o Instagram, para o Facebook, alguns pequenos filmetes de alguns temas ligados ao meu trabalho. A acupuntura, a terapia neural, a psicopatologia, a ortobiomolecular e etc. Então, eu gostaria de saber da sua opinião. Você tem curiosidade, gostaria de ver? Deixe sua opinião, inclusive no canal, além de agulhas e no João Carlos Baldan, do Google, tá bom? Do Google não, do YouTube, tá certo? Doutor Rodrigo, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado de novo por me receber. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, seguramente já esclareceu muito mais, né? Estou à disposição, né? Qualquer dúvida, vai ser um grande prazer poder compartilhar. Muito obrigado.
Eu agradeço a todos pela participação, desejando um ótimo final de semana, uma boa semana. Sexta-feira que vem estaremos aqui, estaremos nas coletivas em breve, dia 22 provavelmente. Mas como eu disse, nós vamos entrevistar o nosso professor de PNL, Programação Neurolinguística, que é um assunto absolutamente maravilhoso. Como é que a gente atua, como é que as pessoas... Dá para perceber, por intermédio do movimento dos olhos, se a pessoa está falando a verdade ou está mentindo para você. Olha só. Sabia disso, doutor Rodrigo? Sabia. Olha Sempre gostei bastante. Quero saber se você está mentindo. Boa semana a todos e até a próxima sexta. Obrigado, Pedro, pela participação no Twitter. Boa semana a todos, até sexta-feira.